Existe uma coisa que ninguém te contou. E talvez isso explique por que, em alguns ambientes, você simplesmente não é levado tão a sério quanto deveria. Não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você seja competente, não importa o quanto você tente ser educado, prestativo ou correto. Em algum nível, as pessoas já decidiram quanto respeito vão te dar, antes mesmo de você terminar a primeira frase. E aqui está a verdade desconfortável. Respeito não é dado com base no que você faz. É dado com base no que você transmite. Existe um conjunto de regras invisíveis, silenciosas, não escritas, que governam completamente a forma como as pessoas te percebem. E o mais perigoso é que ninguém ensina isso. Você aprende apanhando da vida, sendo ignorado, sendo interrompido, sendo testado, até entender tarde demais que o jogo sempre esteve acontecendo. Você só não sabia as regras. Hoje você vai entender essas regras. E quando entender, não tem como voltar atrás. A primeira regra invisível do respeito é simples, mas brutal. Quem se explica demais, perde poder. Pense nas últimas vezes em que você tentou justificar algo. Você se atrasou e disse, foi o trânsito. Você recusou um convite e disse, é que estou muito ocupado. Você tomou uma decisão e sentiu a necessidade de explicar cada detalhe para que os outros não interpretassem mal. Na sua cabeça, isso parece educação, parece responsabilidade, parece consideração. Mas o cérebro humano interpreta isso de outra forma. Ele interpreta como insegurança. Quando você sente que precisa justificar cada escolha, você comunica, sem perceber, que suas decisões dependem da aprovação dos outros, que você teme ser mal interpretado, que você precisa ser aceito, e quem precisa ser aceito automaticamente se coloca em posição inferior. Pessoas respeitadas fazem algo diferente. Elas informam. Elas não imploram compreensão. Elas dizem, não vou conseguir. E param ali, sem explicação longa, sem defesa, sem justificativa emocional. E isso cria um efeito psicológico imediato, porque quando você não se explica, você se posiciona. E posicionamento é a base do respeito. Agora, a segunda regra invisível vai ainda mais fundo. As pessoas não testam quem parece inabalável. Existe um comportamento que quase todo mundo tem, mas poucos percebem. Quando alguém te interrompe, te provoca, te desafia ou até faz um comentário passivo-agressivo, você reage. Às vezes com defesa, às vezes com nervosismo, às vezes tentando consertar a situação. E nesse exato momento, algo invisível acontece. Você foi testado e, ao reagir emocionalmente, você revelou que pode ser afetado. E quem pode ser afetado, pode ser controlado. Agora observe pessoas que naturalmente impõem respeito. Elas não reagem imediatamente. Elas pausam, elas olham, elas deixam o silêncio existir. E esse silêncio não é fraqueza, é domínio. Porque quando você não reage no impulso, você quebra o padrão esperado. E quando você quebra o padrão, você cria desconforto no outro. E nesse desconforto, você ganha controle da situação. Essa é a regra que poucos entendem. O respeito não nasce da reação. Ele nasce do controle da reação. Agora vem a terceira regra invisível. E talvez essa seja a mais difícil de aceitar. Você ensina às pessoas como te tratar. Isso não é motivacional, isso é prático. Se você aceita interrupções, você será interrompido. Se você aceita brincadeiras desrespeitosas, elas vão se repetir. Se você ri quando te diminuem, você está autorizando aquilo. E não porque as pessoas são más, mas porque elas estão constantemente testando limites. E limites não são definidos pelo que você fala, são definidos pelo que você tolera. Essa é a parte dura, porque é muito mais fácil dizer as pessoas não me respeitam do que admitir eu permiti comportamentos que me diminuem.
Mas aqui está o ponto de virada. No momento em que você entende que respeito não é algo que os outros te dão, mas algo que você ensina, você recupera o controle. E a pergunta muda, deixa de ser, por que me tratam assim? E passa a ser, o que eu preciso mudar para não permitir isso novamente? Essa mudança interna é silenciosa, mas poderosa. Porque quando você muda sua tolerância, o comportamento das pessoas ao seu redor muda junto. Agora, a quarta regra invisível é contraintuitiva. Quem tenta parecer forte demais revela fraqueza. Você já viu alguém que fala alto demais, se impõe o tempo todo, corrige todos, precisa ter razão em tudo, não aceita ser contrariado? Parece força, mas não é. Isso é esforço. E esforço, nesse contexto, denuncia insegurança. Porque quem realmente é forte não precisa provar. Pessoas com presença real não competem por atenção. Elas não forçam a autoridade. Elas não precisam dominar cada conversa. Elas falam quando necessário. E quando falam, todos escutam. Por quê? Porque existe coerência entre o que elas são e o que elas demonstram. E coerência gera confiança. E confiança gera respeito. A quinta regra invisível é uma das mais ignoradas. O silêncio certo comunica mais do que qualquer argumento. Existe um momento específico em qualquer interação onde falar menos vale mais do que falar melhor. Quando alguém te provoca, por exemplo, se você responde imediatamente, você entra no jogo da outra pessoa. Mas se você pausa, olha e responde com calma, ou nem responde, algo muda. Você não entrou na arena. E quem não entra na arena não pode ser derrotado. Isso não é sobre evitar conflitos. É sobre escolher quais conflitos merecem sua energia. Pessoas respeitadas não reagem a tudo, elas selecionam. E essa seleção cria um efeito psicológico forte, porque quando você não responde a tudo, suas respostas passam a ter peso. Agora, a sexta regra invisível talvez seja a mais poderosa de todas. A autenticidade silenciosa impõe mais respeito do que perfeição forçada. A maioria das pessoas vive tentando parecer melhor do que realmente é. Escondem inseguranças, disfarçam falhas, tentam projetar uma imagem impecável, mas isso cria uma tensão invisível, uma desconexão entre quem você é e quem você tenta parecer ser. E as pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar. Agora compare isso com alguém que não tenta parecer perfeito. Alguém que não precisa provar nada, que reconhece suas falhas sem drama, que não se esconde, mas também não se expõe desesperadamente. Existe uma naturalidade ali, e essa naturalidade gera algo raro, presença real. E presença real não se força. Ela se constrói quando você para de lutar contra quem você é. Agora, a sétima regra invisível fecha tudo isso de forma brutal. Respeito não é sobre ser gostado. Esse é o erro mais comum. Pessoas que querem ser respeitadas tentam agradar, tentam evitar conflito, tentam manter a imagem de boa pessoa a qualquer custo. Mas ao fazer isso, elas se tornam previsíveis. E previsibilidade reduz impacto. Porque quando as pessoas sabem que você sempre vai ceder, sempre vai entender, sempre vai relevar, elas param de medir palavras. E quando param de medir palavras, o respeito desaparece. Pessoas respeitadas não são necessariamente as mais queridas, mas são as mais consistentes. Elas têm limites claros, elas têm postura, elas têm presença e, principalmente, elas não negociam sua dignidade para serem aceitas. E aqui está o ponto final que conecta tudo. Respeito não é construído em grandes momentos, é construído nos pequenos comportamentos que ninguém percebe conscientemente, mas todo mundo sente, na pausa antes de responder, na decisão de não se explicar, na firmeza silenciosa, na ausência de necessidade de aprovação, na coerência entre palavra e atitude.
São detalhes, mas são esses detalhes que definem tudo. Porque no fim, o respeito nunca é pedido. Ele é percebido, e a pergunta que fica não é se você merece respeito. A pergunta é: você está se comportando como alguém que não aceita menos do que isso? Se fizer sentido para você, me diz aqui nos comentários. Qual dessas regras você mais percebeu que precisa aplicar agora? E se quiser que eu aprofunde ainda mais nesse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque existem outras regras, ainda mais profundas, que poucas pessoas entendem. E quando você entender, sua presença nunca mais será ignorada.